Olá, pessoas da minha internet! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui relembrar alguns desenhos que passavam na TV Cultura e que fizeram parte da infância e talvez adolescência de muitas pessoas. Eu, por exemplo, só consegui assistir esses desenhos quando eu tinha ali por volta de 12, 13 anos, porque pra quem não sabe, a TV Cultura não pega em todas as TVs igual a Globo e o SBT. Tem que ter uma anteninha lá chamada antena parabólica, que nem todas as pessoas têm como comprar. Pode ser que eu tenha deixado algum desenho aqui de lado, mas eu listei 10 desenhos que fizeram parte aí da minha vida e que passavam lá na TV Cultura. Então vamos pro primeiro desenho aqui da minha lista, que se chama As Aventuras de Tintim. Esse desenho é bem famoso e recentemente ele ganhou uma versão live action dirigido pelo Steven Spielberg. Esse desenho conta a história de um jovem jornalista que ele vive várias aventuras e ele tem um cachorrinho que se chama Milou. Esse cachorrinho é da raça Fox Terrier, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é aquele cachorro que tem uma barbichinha que parece uma barbicha de bode. O próximo desenho aqui da minha lista é um desenho que eu não assisti muito pelo simples fato de que na época que passava esse desenho a gente não tinha antena parabólica lá em casa, então quando eu ia na casa de alguém e eu via que estava passando esse desenho, eu ficava tipo aqueles cachorros quando vem aquelas máquinas de frango assado na rua, sabe? Que o pessoal fala que é televisão de cachorro. Então, eu era mais ou menos assim, porque eu achava muito fofinho aquele desenho, mas eu não tinha como assistir na minha casa. E o desenho é As Aventuras de Babar, que conta a história de um elefante que ele vivia como se fosse uma pessoa mesmo, um humano, né? Ele era um rei e ele volta e meia contava alguma história para os filhos dele, histórias de coisas que tinham acontecido com ele na infância dele, enfim. E muitas pessoas talvez não tenham chegado a ver esse desenho, porque ele foi tirado do ar aí depois de um tempo lá da TV Cultura, mas se você conseguiu assistir esse desenho e se ele é da sua época, comente aqui que eu quero saber. O próximo desenho aqui da minha lista se chama Caillou. Esse desenho conta a história de um menino de 4 anos, ele tem uma irmãzinha um pouco mais nova que ele também. É um desenho assim mais educativo mesmo, né? E tanto que todas as coisas que aparecem no desenho, tanto as roupas dos personagens quanto os objetos, enfim, são representados por cores secundárias e primárias. Eu não sei se alguém já reparou isso, mas, por exemplo, o Caillou, que é o personagem principal, usa uma camiseta amarela com detalhe vermelho, uma bermudinha azul e ele usa de vez em quando um boné também com amarelo e verde, ou seja, cores primárias e secundárias. E outra coisa também legal desse desenho é que ele tem uma musiquinha de abertura que super fica na cabeça. Uma das coisas mais legais dos desenhos são essas musiquinhas de abertura que, conforme o tempo vai passando, a gente nunca esquece. E o desenho Caillou é um deles. Eu tenho só 4 anos, todo dia crescendo, xeretando, sou Caillou. Eu agora sou de maior, posso fazer o que eu quiser, vou todas as mulheres. O próximo desenho aqui da minha lista é um desenho que eu também adoro cantar a musiquinha de abertura, e ele se chama Os Camundongos Aventureiros, que é aquele desenho onde tem a Emily e o Alexander, que são 2 camundongos que vivem passeando pelo mundo em aventuras. E aí também tem um vilão que se chama O Rato Sem Rabo Não Vale Nada. Esse desenho passava na TV Cultura e tem um desenho muito parecido com ele que passava no SBT, que se chama Família Camundongo. Eu sempre achei que os dois tivessem alguma ligação, mas eu fui fazer algumas pesquisas para gravar esse vídeo e eu vi que os dois não têm nada a ver uma coisa com a outra, mas todos os dois também têm musiquinhas legais, que inclusive eu canto até hoje. E com certeza vocês devem cantar também. Emily E Alexander, formamos uma dupla legal. onde quer que haja aventura, estaremos combatendo o mal. A família Camundongo dá a volta ao mundo, ver as paisagens que há nesse mundo. Bom, os desenhos que passavam lá na TV Cultura eram super educativos e muitos
muito parecidos. E outra coisa também em comum que muitos desenhos lá da TV Cultura tinham é que muitos eram baseados em livros, principalmente da literatura francesa. E um dos desenhos que também seguia esse padrão era o desenho do Rupert, que era um ursinho branco muito bonitinho. E ele era um urso que se vestia de roupinha, como se fosse um humano mesmo. E vários desenhos têm essa característica, que tem um nome específico que eu não sei falar, mas eu vou deixar aqui embaixo para vocês. E o Rupert, ele também tinha alguns amigos na floresta. O melhor amigo dele era o Bill, o texugo, e tinha outros animais ali ao redor que faziam parte do elenco, digamos assim, que faziam com que o desenho ficasse tão assim, tão legal, tão bonitinho, que dava vontade de entrar lá dentro e morar na casa daqueles personagens. Eu tinha vontade, vocês tinham? Não. E lá na TV Cultura também tinha um desenho muito legal que eu particularmente adorava, que se chama Arthur, e esse desenho também já passou no SBT. Essa animação também é desse tipo, onde os personagens são animais, mas que se vestem com roupa de humanos e vivem como humanos. Nesse enredo, além do Arthur, que era o personagem principal, tinha alguns amigos dele da escola, eles eram pré-adolescentes. Ele também vivenciava algumas situações ali no cotidiano com a família dele, ele tinha irmã também, cachorro, sendo que ele era um porquinho da terra, que é um bicho aí que eu nem sabia que existia. Eu conheço porquinho da Índia, porquinho da terra não. Mas enfim. E esse desenho também tinha uma musiquinha bem legal de abertura, que eu acho que sempre que toca, todo mundo fica cantando junto. Eu digo, tá na hora de perceber o dia que vai nascer e se aceitar e conviver. Vamos pro próximo desenho então, mas antes lembrando que se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha maroto que é pra eu saber que você tá gostando e continuar fazendo conteúdo desse tipo. E o próximo desenho então, que se chama Dog Funny, é um clássico dos anos 90 que todo mundo conhece e com certeza acho que todo mundo ama esse desenho. Ele também já foi reprisado no SBT, no TV Cruz, inclusive eu tô pensando em fazer um vídeo falando sobre os desenhos que passavam lá no TV Cruz. Se você apoia essa ideia e se você tá curioso pra saber, comenta aqui embaixo. E falando um pouquinho mais sobre o desenho do Dog Funny, o Doug, ele era um pré-adolescente, um adolescente, que ele mostrava situações do cotidiano dele, tanto na escola como em casa, né? Ele tinha aí alguns amigos e alguns inimigos também, como por exemplo o personagem Roger, que fazia muito bullying com ele. E o Doug também tinha um melhor amigo, que era o Skitter, que era aquele personagem verde. O Doug era apaixonado pela Patty Maionese. E se você for analisar, né, quem tem o sobrenome Maionese? E, além disso, ele também tinha um diário que ele ia contando ali as coisas que aconteciam com ele no dia a dia. E lá nesse diário ele também acabava escrevendo muita coisa que ele imaginava com relação ao super-herói que ele mesmo criou na imaginação dele e que por acaso esse super-herói era ele mesmo, que era o Capitão Codorna, que era uma versão dele com uma cueca por cima da bermuda e um cinto amarrado na cabeça. O Homem Codorna e seu fiel companheiro, o Cão Dorna. Vamos para mais um desenho aqui da minha lista. Esse desenho é um dos meus preferidos que passavam lá na TV Cultura e ele se chama O Pequeno Urso. O Pequeno Urso é um desenho bem diferente porque ele é sim de animais que vivem sobre duas patas, mas ele tem um diferencial. O primeiro, os animais não usam roupas igual o Rupert ou então o Babar, enfim. E outra curiosidade também é que lá os personagens não têm um nome bem específico. O nome deles é o nome da espécie deles. Por exemplo, o pequeno urso é um urso que se chama Pequeno Urso. E aí, a mãe do pequeno urso é a mamãe urso. E o pai é o papai urso. Olha só que legal, né? É mesmo, é? Aí o pequeno urso tem alguns amiguinhos que são uma galinha, uma pata, um gato. Ele também tinha uma amiga que era humana, que se chamava Emily. E essa amiga deles também tinha uma boneca que ela vivia carregando junto e tal. E era um desenho super legal que eu adorava. O Pequeno Urso.
desenho não é um desenho que eu costumava assistir muito. E quem assistia muito esse desenho era mais o meu irmão, então eu assistia junto com ele, porque ele é mais novo que eu. Esse desenho se chama Os 7 Monstrinhos. Eles vivem com a mãe deles, que apesar dos pesares não é um monstro, ela é uma mulher, uma senhorinha, e cada um deles tem uma característica bem forte. Eles também não têm um nome em si. O nome é um número, porque eles têm uma sequência. Então cada um tem o seu número nome, digamos assim. Então a mais velha é a 1, depois vem o 2, aí depois a 3 e por aí vai. Os 7 monstrinhos, os 7 monstrinhos, os 7 monstrinhos. Então, afinal de contas, você já assistiu esse desenho? Você lembra desse desenho? Comenta aqui que eu quero saber. Bom, pra fechar aqui a minha lista de desenhos da TV Cultura, eu vou comentar sobre um desenho que eu não assisti tanto também, porque eu já era um pouquinho mais velha, na verdade não tão velha, eu tinha por volta de 15 anos. E esse desenho se chama Timothy Vai à Escola. E é um desenho super fofinho. O Timothy é uma espécie de guaxinim, então todos os dias quando ele vai à escola, ele traz situações do cotidiano, não só dele, mas também dos amiguinhos dele. Também é um desenho bem educativo. Ele tinha uma melhor amiga também, que era uma gatinha siamesa, entre outros personagens ali bem legais. Sempre uma aventura, vem na sua cola. Vamos ficar juntos quando Timothy vai à escola. Então, e você, já assistiu aí o desenho do Timothy? Como eu falei, quando eu assistia eu já era um pouquinho mais velha, mas talvez você que esteja me assistindo seja um pouco mais novo, então talvez esse desenho seja da sua época. Então me conta aqui nos comentários que eu quero saber, e me conta também qual desenho que eu não falei aqui nesse vídeo, mas que você assistiu, que passava lá na TV Cultura. Bom, eu vou ficando por aqui, tchau e até a próxima!